Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui, com a nossa aula aí do capítulo 10, Filosofia Moderna e a Crise da Metafísica, hoje com correções de exercícios. Eu passei 4 exercícios, né, referente aí ao livro didático, referente à primeira parte do capítulo, que o capítulo foi dividido devido à sua extensão e complexidade. Então, racionalismo, empirismo, o pensamento cartesiano, o pensamento de Bacon, Locke e Hume, e ali encerrou a primeira parte do capítulo. A gente fará uma avaliação, né? Por isso, estou corrigindo esses exercícios. Página 139, os exercícios 1, 2, 6 e 7. Chamei essa aula de aula 5. Os primeiros exercícios são revendo o capítulo. Então você vai no capítulo, pega lá um trecho lá e responde. É simples. O outro é aplicando os conceitos. Aí exige uma compreensão dos conceitos para poder aplicá-los. Questão 1. Qual é a principal diferença entre racionalismo e empirismo? Faça um esquema para demonstrar sua resposta. Aqui está falando em singular. Principal diferença. A principal de todas, fiz uma tabelinha aqui, o esquema poderia ser qualquer coisa, tá? Um mapa conceitual, poderia ser... A palavra esquema ficou meio estranho ali, né? Mas poderia ser um quadro, um mapa conceitual, o que achar melhor, para diferenciar. O racionalismo, ele destaca o papel da razão no processo de conhecimento. Não quer dizer que não tem experiência, tem, mas a razão é mais importante. Então destaca a razão no processo de conhecimento. Enquanto o empirismo destaca a experiência sensível no processo de conhecimento. Cada autor vai chamar um pouco diferente, vai chamar de impressão, de sensação, de percepção. A palavra que se utiliza, mas é experiência sensível. No geral, é experiência sensível. Então destaca, então o conhecimento ele surge da experiência sensível, primeiro por ela, sempre. Então, por isso, por consequência disso, para os racionalistas existem ideias inatas que já nascem na alma humana, que já nascem com o indivíduo, já estão na razão humana desde quando nasceu. Para os empiristas não existem ideias inatas. Se tudo vem da experiência, eu preciso ter a experiência primeiro para depois ter a ideia. Então não tem como. A ciência, para o racionalista, se destaca pela dedução, principalmente, né? Por exemplo, a Mathesis Universalis, de Descartes. Então, uma ciência universal, uma linguagem, né, universal para explicar todos os fenômenos. E a proposta do racionalismo é essa universalização, generalização. Não que o empirismo não busque isso, mas como ele parte da experiência, então ele vai parte da experimentação, de métodos experimentais. Principalmente os métodos indutivos, destacando o pensamento, por exemplo, de Francis Bacon. Bacon defende muito a indução rigorosa, né, como método de aquisição de conhecimento. O empirismo, por exemplo, né, para o David Hume, a ciência se dá pela probabilidade. Enquanto para o racionalismo se dá pela compreensão de um conceito universal, né, compreensões universais, que já tem na razão, ideias universais. Para o empirismo não, às vezes se dá pela probabilidade, dá pela sensação, pela experiência, pela experimentação. Então é um pouco diferente aí. Até porque a origem do conhecimento para o racionalista é a razão. E somada com a experiência, amplia esse conhecimento. A origem do conhecimento para o empirista é a sensação. E aí forma as ideias se conectam umas às outras, formam ideias mais complexas, essas ideias complexas e mais completas. E aí que é a base do pensamento filosófico, né? O pensamento mais complexo é porque as ideias vão se associando entre si, formando ideias mais complexas e reflexões. Para o racionalismo existem ideias e experiência, mas as ideias são mais importantes e verdadeiras. Primeiro as ideias, né? Depois a experiência. Experiência é como se fosse algo secundário, não que não seja importante. Existem ideias que também surgem da experiência. O Descartes vai chamar de ideias adventícias, que vêm da experiência, vêm de fora, que não nasceram comigo. Mas é a razão que vai organizá-las. E para o empirista existem sensações, percepções, impressões, como queira chamar, ideias. As ideias são mais fracas. O David Hume chega a dizer que são cópias, né? Cópias pálidas das impressões. O Locke também diz, né, que enquanto a percepção, a sensação é externa, um estímulo externo, o movimento interno dentro da mente é chamado de ideia. Então acaba sendo mais fraco também. Então, no geral, essa é a comparação entre o racionalismo e o empirismo. Mas o geral, assim, o mais importante, racionalismo destaca a razão.
Não exclui a experiência sensível, mas destaca a razão. Empirismo destaca a experiência sensível. Não exclui a razão, mas a experiência sensível é mais importante. Questão 2. O que Bacon entende pelo conceito de ídolos? Pessoal, os ídolos ele denuncia como os preconceitos ou falsas noções que dificultam o real conhecimento da realidade. Isso ele vai chamar de ídolos. Aí tem os 4 categorias. Os ídolos da tribo, aqueles da própria natureza humana. Exemplo, ele diz que a astrologia é uma ciência que não é ciência, porque baseado numa crença no sobrenatural. Então, é um exemplo de ídolos da tribo. Os ídolos da caverna, que são a singularidade de cada indivíduo, né? Compreensão de mundo, que ele aprende através da educação, a personalidade, as leituras que ele faz. E a própria caverna de cada um são as sombras, né? Que cada um constrói dentro de si. Os ídolos do mercado, do foro, que são os ídolos que envolvem a linguagem para ele, né? Esse excesso de abstração, às vezes acaba levando ao vazio, não levando à compreensão da realidade concreta. E os ídolos do teatro, né? Que migraram para a consciência dos homens por meio das doutrinas filosóficas, que muitas vezes são vistas como deterministas e dogmáticas. Ele é contra isso. Aí já se mistura com teologia já mistura com filosofia, e isso acaba caindo na superstição. E a proposta dele, né? Ele é um filósofo, mas vai defender o método das ciências da natureza. E segundo ele, a pesquisa e as leis naturais são fundamentais para compreender o mundo. Então, os 4 ídolos: ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do foro do mercado, que é a mesma coisa, e ídolos do teatro. Então, ídolos são essas pré-noções, pré-conceitos. De certa forma, ele não usa a palavra, mas ele está falando de ideologia. Entende? Ele está falando de ideologia indiretamente, tá. Então, ele talvez está trazendo o conceito de ideologia aí, só que antes do próprio Marx desenvolver o conceito. Aplicando os conceitos. Atribua as citações seguintes a Descartes ou a Locke e justifique sua resposta. Letra A. Penso não haver mais dúvida de que não há princípios práticos com os quais todos os homens concordam, e portanto nenhum é inato. Então, na prática, como não existe um princípio prático que todo mundo concorda, então nada é inato, nada nasceu com o ser humano. Porque se houvesse alguma coisa inata, logo todo mundo teria que pensar aquilo da mesma forma em qualquer lugar. Então, se ele é contra o inatismo, e diz que não existe coisas iguais, universais nos seres humanos, na prática, esse pensamento é empirista. Então, esse pensamento é de John Locke. Porque nenhum é inato. A frase no final ali já mata a alternativa. É John Locke. Letra B. Primeiro, considero haver em nós certas noções primitivas, ou ideias inatas, a mesma coisa, as quais são originais, sob cujo padrão formamos todos os nossos outros conhecimentos. Então, essas noções originárias seriam as ideias inatas. Quem é que defende que existem ideias inatas? Os racionalistas. Nesse caso, René Descartes. Então, o Locke, letra A, e letra B, o Descartes. Então, como é que eu vou justificar? Ali fala na letra A que nenhum conhecimento é inato. Se nenhum conhecimento é inato, quem defende John Locke realmente afirma que não existe conhecimento inato, porque ele é um empirista. O conhecimento vem da experiência. O ser humano nasce uma tábula rasa, uma folha em branco. Por que eu posso justificar a letra B? Tá falando que existem ideias primitivas que já nascem com a gente, originais. Quem defende a ideia, né? A noção de que existem ideias inatas, o cogito é uma das principais, penso logo existo, foi René Descartes. Que a ideia é dessa ideia que vai partir para conhecer as outras coisas do mundo. Então, aí atribuindo a cada autor o seu pensamento. Questão 7 e última. Leia a citação e responda as questões. A verdadeira causa e raiz de todos os males que afetam as ciências é uma única. Enquanto admiramos e exaltamos de modo falso os poderes da mente humana, não lhe buscamos auxílios adequados. Francis Bacon, Novo Organon. Então, atenção a isso aqui. A verdadeira causa e raiz de todos os males que afetam as consciências é a única. Enquanto admiramos e exaltamos de modo falso os poderes da mente humana, não lhe buscamos auxílios adequados. Quem que exalta de modo falso os poderes da mente humana?
Letra A. Francis Bacon critica nesse aforismo o quê? Ele critica a metafísica, ele critica os racionalistas. De certa forma, ele também está criticando os ídolos, né? Está criticando aqueles que acabam acreditando nos ídolos, né? Que não percebem que aquilo são ídolos. Então, o próprio racionalismo e a metafísica, ela está envolvida nos ídolos, nas doutrinas filosóficas, nos ídolos do teatro, nos ídolos da caverna, nos ídolos do foro, principalmente, nos ídolos do teatro, né? Então, esses ídolos, né, da tribo também, esses ídolos e as doutrinas filosóficas do racionalismo está presente ali nessa crítica de Bacon. Então ele faz uma crítica ao racionalismo e à metafísica tradicional e moderna também. Quais seriam os auxílios adequados que deveriam ser buscados? O Bacon defende o empirismo, a pesquisa e o método indutivo, pormenorizado, delicado, muito detalhado na busca do conhecimento. Esse seria um grande auxílio. Tenho as respostas do gabarito para vocês aqui. Bacon critica a filosofia aristotélica e também racionalistas por basearem sua filosofia na metafísica. Então está criticando aí a metafísica e o racionalismo. Letra A. E a letra B, os auxílios adequados são os recursos da experimentação empírica necessários ao conhecimento científico, que se aplicam por meio da indução. E não é qualquer indução. Parte de casos particulares a casos gerais, mas tem que ser bem rigoroso a aplicação desse método, para não chegar numa generalização que não é geral. Toma muito cuidado para não cair, porque os ídolos podem te enganar. Esses ídolos podem criar uma falsa realidade, uma falsa noção. Essas pré-noções podem te prejudicar na hora de conhecer o mundo como ele é. Então as atividades são essas. Eu fico por aqui. Espero que realizem bem a avaliação e boas semanas.